Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 33, versos de 12 a 16. Êxodo, capítulo 33, versos de 12 a 16. Diz assim a palavra de Deus. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem há de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Oremos mais uma vez. Ó Deus, guia-nos na tua palavra agora e faze-nos compreendê-la em nome de Jesus. Amém. Face a face com Deus. Todo o capítulo 33 e 34 de Êxodo vai falar de um tempo na vida de Moisés e do povo de Deus, em que ele precisou estar face a face com Deus. É interessante pensar na história bíblica aqueles que estiveram assim. Enoque, que andou com Deus e já não era, pois Deus o tomou para si. Abraão, chamado para sair da terra e para um outro lugar. Jó, que disse: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. O próprio Moisés, que está escrito: boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Isaías, que viu, temeu, se prostrou no chão. E tantos outros. Aqui é claro, meus irmãos, que a gente precisa distinguir uma questão. Estar face a face com Deus aqui não significava literalmente Moisés estar diante do Senhor, mas como o próprio Senhor vai dizer e advertir a Moisés, não havia naquele tempo ninguém que pudesse estar face a face de Deus e contemplar a sua glória na sua totalidade. Moisés quis ver isso, e então Deus o permitiu apenas uma porção. Deus protegeu Moisés e ele viu apenas uma fração da glória do Senhor, nesse texto maravilhoso que encontramos aqui nesse mesmo capítulo 33. Mas queremos saber o que é preciso fazer para estar face a face com Deus, porque temos descoberto, meus irmãos, que a vida cristã e na vida cristã precisamos estar face a face com o Pai. Moisés mostra algumas características que o habilitaram para isso. A primeira delas é fé inabalável. Isso não é fé irresponsável, mas fé inabalável é aquela que crê na bonança e crê na guerra, crê na fartura e crê na escassez. Fé que permanece diante dos desafios. Moisés foi um exemplo de fé em inúmeros momentos da sua vida, quer diante de um faraó, ou de um mar, ou diante do povo, ou diante de si mesmo. Mansidão requerida. Pense como isso é tão realidade nos dias de hoje e no dia de hoje. Mansidão. Moisés é considerado o homem mais manso da terra. Mas note que na juventude ele matou um homem de raiva. Então Moisés nem sempre foi tão manso assim. Mas nós vemos como Deus trabalhou na vida de Moisés. E como Deus foi trabalhando na sua vida para que ele pudesse estar diante de tantos desafios e permanecer manso.
humildade. Moisés tinha tudo para se orgulhar. Hoje em dia, provavelmente, muitos desses que aparecem na mídia, como tantos títulos bonitos para se usarem na igreja, tanto poder, tanta circunstância. Moisés, quando estava diante do Senhor, e o povo sabia o que era ser humilde. Uma vida de oração, e que vida de oração! Quando a gente estuda a oração dos grandes servos da história da igreja, a primeira coisa que nós percebemos é que nós somos muito, mas muito pequenos. Segunda coisa que nós percebemos é que nós temos muito para melhorar. A terceira coisa que percebemos é que a oração continua vital para a igreja e para a vida da igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Momentos como estes que aconteceram aqui, acontecerão. As perseguições no que diz respeito à igreja acontecerão. As igrejas fechadas nesse tempo acontecerão. E acreditem, se não for o povo de Deus com os joelhos dobrados e os servos do Senhor como Moisés era, aí sim precisaríamos nos preocupar. É preciso orar. Moisés também tinha atitude. Eu chamo de tríade do crente: ouvir, orar e marchar. Ouvir, porque era preciso prestar atenção. E Moisés prestava muito atenção à palavra do Senhor. É interessante como os diálogos de Deus com Moisés, como ele aprendeu, como ele se humilhou, às vezes ponderou algumas coisas, mas em todas se submeteu ao Senhor. Ele também orava, como já falamos, face a face com Deus, como um amigo, e marchava, que é levantar do momento de oração e seguir em frente. Porque alguns entendem que é apenas orar por orar. Na história da igreja encontramos alguns, diria até personagens, chamados na época padres do deserto, em que eles iam para o deserto simplesmente para orar a vida toda. E eles se isolavam de tal forma que havia alguns, e isso está registrado na história, meus irmãos, que subiam em postes e faziam uma casinha em cima desse poste e viviam lá o resto das suas vidas. Não é isso. E não é para isso que Deus nos chamou. Nos chamou para ouvir, nos chamou para orar, mas também chamou para marchar. E isso deixou muito claro a Moisés diante de um mar vermelho e diante de um faraó. E em diversos outros momentos da nossa vida, porque há momentos de ajoelhar e há momentos de levantar. Momentos da vida que provaram isso na vida de Moisés foram tantos. O nascimento, o chamado, os primeiros desafios, a abertura do mar, os 10 mandamentos no deserto e diante da terra prometida. Porque Moisés falhou em determinado momento e não foi permitido entrar na terra prometida. Mas foi permitido a Moisés orar uma última vez no alto do Monte Nebo e presenciar e vislumbrar a terra, e que pôde agradecer a Deus. Como ver a Deus face a face? Certa vez os discípulos pediram a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Por isso, meus irmãos, quando há um desejo muitas vezes de queremos materializar a fé, e enquanto fazia minha devocional hoje de madrugada, pensava qual é um desejo tão humano de ver, de tocar, de sentir, e como esquecemos o que Deus já fez até agora na vida de cada um, os livramentos que Ele concedeu, a graça derramada, o amor alcançado. E se podemos estar aqui agora e passado isso, pensem que a gente já passou por uma pandemia global e a gente está aqui. Pense nisso. Sim, por isso
podemos ver a Jesus e ver o Pai. A nossa fé é provada nas lutas, a atenção é requerida, e aqui vale um destaque: nesse tempo tão agitado e com tantas distrações, parece que não damos o devido tempo para parar e ouvir Deus falar. A impressão que temos que muitas vezes dizemos: ó Deus, fala comigo. E Deus responde assim: eu estou falando há tanto tempo com você, mas você não me ouve, ou o celular interrompe, ou aquilo, ou aquele outro, ou aquele tantas outras acontecem. É preciso atenção para estar diante do Senhor. É preciso também pé no chão, porque Deus, quando nos dá fé, não nos tira da realidade, que às vezes é dura, mas é necessária. Não vamos viver nessa bolha, não, pé no chão. Também santidade, que Moisés precisou passar pela moenda da vida para entender o que significava isso. E meus irmãos, estar face a face com Deus deve ser o nosso desejo maior. E em Cristo Jesus foi-nos dada a oportunidade e a possibilidade de estarmos diante do Senhor. E agora, quando estamos na casa dele, podemos estar diante do Senhor, no meio das lutas, diante do Senhor, nas lágrimas, no riso, na guerra ou na paz, face a face com Deus. Tenho descoberto a alegria de estudar 1 Coríntios capítulo 13, e voltaremos mais adiante a esse texto no futuro próximo. É mais do que uma poesia sobre o amor, é mais do que uma descrição do amor, mas na realidade é um entendimento da vida. E no finalzinho lá de 1 Coríntios capítulo 13, do verso 12, diz assim: porque agora vemos como um espelho, obscuramente, e então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Sim, porque com o amor, o que hoje eu vejo em parte, então eu verei face a face, que é o nosso Deus. Ah, meus irmãos, é preciso viver, é preciso buscar, é preciso estar, é preciso realmente voltar a nossa face ao Senhor, ouvir a sua voz e obedecer. Moisés soube fazer isso. E que vida maravilhosa ele teve. E quando podemos olhar para cada um de nós aqui, podemos também lembrar que hoje também o podemos ter, e que devemos viver assim, face a face com o nosso Deus. Eu quero estar bem perto de Deus todos os dias da minha vida. E eu quero que você também, e a minha oração é que você também queira. Mas é bem perto a ponto dele não nos permitir fazer algo de errado. Bem perto a ponto de nós vermos o nosso próprio pecado, bem perto a ponto de podermos olhar para o Senhor, ouvir a sua voz, estar bem perto, porque Ele nos chamou em Cristo Jesus para estarmos bem perto. Vamos ficar de pé e vamos cantar.